Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou o Claudinei Scauser, diretor da Unidade de Negócios da NTT Data de Comércio Exterior. Eu cuido dos produtos da NTT Data Brasil relacionados ao comércio exterior, às importações e exportações. E hoje vamos fazer essa live para tratar de um tema muito relevante, já tem sido discutido por muitos anos, não meses, aí no Brasil, e eu acho que chegou no momento ápice aí de incertezas, que é sobre os fretes internacionais em alta, e principalmente estratégias para quem importa e exporta, contornar ou melhor se posicionar nesse ecossistema do comércio exterior, nesse planejamento logístico, e ninguém mais capacitado para falar sobre o tema do que o Josiano Mota, que está aqui com a gente. Eu acho que o seu áudio está bloqueado aí, Josiano. Bem-vindo, obrigado. Fique à vontade aí para se apresentar. Obrigado, Claudemir. Obrigado pela apresentação, né? Assim, tem pessoas mais qualificadas do que eu, sou aí um coadjuvante nesse mercado, mas sabe que a gente tem aí um conhecimento de tudo que está acontecendo, que vem, né, nos últimos anos aí, alterando bastante aí os preços do frete, né? Para quem não me conhece, sou o Josiano Mota, fundador da Ship2Ship, uma plataforma de negociação de fretes e inteligência de mercado. E aqui estamos hoje, então, para conversar um pouco sobre esse tema que aí está tão em alta, né? Quando a gente veio falando algumas semanas atrás aí, essas flutuações do frete, essa loucura toda que o mundo está vivendo. Então, eu acho que é muito legal a gente poder compartilhar com todo mundo aí as tendências do que aconteceu e o que vai acontecer ainda aí nos próximos meses, próximos anos, né? Então, obrigado pela oportunidade. Acho que fico muito feliz, lisonjeado pelo convite também. Legal. Obrigado aí pelo seu tempo. E eu falo que você é um cara muito capacitado por conta da sua atuação na Ship2Ship, né, que é uma plataforma de negociação, cotação e fechamento de frete. Então, você está antenado, você está conectado com o que o mercado está praticando, com as oscilações, você fala com os armadores, com os agentes, com os clientes, importadores, exportadores, trades, despachantes. Então, eu coloquei dessa forma porque eu enxergo você como um cara com uma qualidade de informação fora do comum nesse tema. Então, eu espero que todos aproveitem bastante aí. E enquanto o pessoal vai chegando também para participar da nossa live, seria legal o pessoal deixar no chat para a gente um pouco aí sobre a empresa que atua, qual o segmento, né? Também, se quiser contar para a gente um pouco do que a sua empresa é focada na importação, na exportação, se é nos dois, também se a sua empresa passa por alguma dificuldade relacionada à logística internacional e ao frete, porque o preço do frete não é igual para todo mundo, depende de uma série de fatores, depende de uma série de questões negociais, até mesmo o volume que você importa, exporta. E ainda, queria também fazer um convite, se você não é seguidor das nossas redes sociais, da NTT Data e da Ship2Ship, por favor, se inscreva. O pessoal vai deixar aí no link o endereço para você se cadastrar nos nossos canais do YouTube, nos acompanhar em LinkedIn, redes sociais diversas aí, TikTok também, eu acredito que a gente já está também, né? Você também está no TikTok, Luciano? Sim, estou lá. Tem que estar em todas. Tudo, está em tudo. E a proposta do nosso encontro de hoje, pessoal, é esclarecer um pouco do que tem por trás dessas oscilações de fretes internacionais, quais são as causas raízes, entender o cenário atual e, principalmente, compartilhar com vocês, explorar aí, junto com o Josiano, insights e estratégias práticas de como as nossas empresas podem se planejar para transitar com maior segurança, né, Josiano, nesse mercado. Você com mais de 13 anos de experiência nesse segmento de logística internacional e nacional também, sem falar no conhecimento técnico, empreendendo numa empresa de tecnologia conectada a isso, trazer para a gente essas soluções e ajudar bastante nisso daí. Mas antes de mais nada, você poderia ajudar a gente, acho que para a gente começar a trazer um panorama geral do frete, Luciano, gostaria que você trouxesse para a gente um pouco alguns fatores, como evoluiu esse mercado do frete marítimo e aéreo nos últimos anos, um overview macro para a gente colocar todo mundo na mesma página? Perfeito. Eu estou nesse mercado, Dani, desde 2008, ali, quando eu lembro que na época teve a crise global com os Estados Unidos, né? E o frete ele vinha numa variante ali de $2.000, 1.500, e assim, por muito tempo parecia que ele ficava sempre naquela
naquela base, né? Que eu digo assim, existe um custo para trazer um container da China para o Brasil, né? O custo de combustível, mais o navio, mais as pessoas que trabalham por trás. Então, assim, existe um custo base. Como qualquer produto que a gente compra hoje, um mouse, telefone, tem um custo de compra, de produção e um custo de venda, né? E aí, naquela época, inclusive, 2013, 2014, eu lembro que o frete chegou a ser de graça. De graça quer dizer o seguinte, China-Brasil, $50. A gente pegou frete, $25, né? O frete foi lá embaixo. 2000, depois, de novo, subiu. Ficou lá em 2.000, 2.500. Então, assim, ele vem nessas variâncias, né? E que eu falo assim, que normalmente é um fator muito macro para conseguir fazer o frete mudar tanto dessa forma, né? Então, na época foram crises, foram baixas demandas, foram brigas de armadores, tinha armadores que queriam ser, eu sou maior que você, e colocava um monte de navio na água, então acabando com a capacidade de entrega, né, de disponibilidade de trazer uma carga da China para o Brasil, tinha muita oportunidade, os navios todos na água, acabava com o armador, fazia um preço muito barato por briga de ego, né? Notamos assim que em 2017 o mercado começou a mudar um pouco, falou, opa, calma aí. Eu me lembro que teve uma fala de um armador que ele disse assim, olha, nesse ano o nosso lucro operacional, né, ele foi menor do que de um agente de carga. E essa vai ser a última vez que isso acontece. Eu assisti um webinar que esse cara fez, né? Porque ele falou o seguinte, poxa, nós temos aqui o navio, o container, toda a operação global, e um agente de carga que revende o nosso frete, está tendo um lucro maior que o nosso, né? Então, tem uma coisa errada, a gente está fazendo algo errado. E ali se notou que o mercado começou a falar, opa, temos que focar no profit e não focar no ego, não focar em quem é maior, né? E então a gente notou que ali o armador começou a trabalhar da seguinte forma, olha, se você precisar tirar navio da água, eu vou tirar navio da água. A gente fala, tirar o navio da água literalmente, tá? A Maersk vai lá, a MSC fala assim, olha, não temos tanta demanda assim, eu tenho aqui 200 navios operacionais, eu vou tirar 100, deixa 100 na água e 100 parados aqui no estaleiro, que esses 100 eu sobrecarrego eles, levo tudo que precisar levar, mas eu mantenho um nível de frete, um valor de frete, onde eu tenho uma lucratividade maior. Então, isso começou a se notar. Em seguida veio a pandemia, né, que foi a grande mudança. Então, a gente notou frete chegando a 13, 14 mil dólares. O mesmo frete que meses atrás era 1.000, 1.500. Chegamos a 13 mil, 14 mil dólares, né? E outra, chegou no frete nesse patamar, e aí teve outro problema. Container, não tinha container. Então, eles falaram assim, cara, os armadores estão lavando a égua. E literalmente foi o período que eles mais ganharam dinheiro. Mas aí veio aquela questão, mas as fábricas também pararam em alguns lugares do mundo. Então, assim, essa dinâmica, né, do frete, ela vem alterando, né, conforme crises globais, eu posso dizer que o principal motivo, né, sempre é uma coisa diferente. Tivemos, acho que foi 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio, nós tivemos lá o Canal de Suez, teve um navio que trancou lá, os navios tiveram que dar uma volta ao mundo, basicamente, passar pela África, lá por baixo, voltar para ir para a Europa, e isso aumentou muito o custo do frete, até que aquele navio saiu de lá, acho que foram 40 dias parado, não me lembro quantos dias foram, mas assim, impactou plenamente, simplesmente pelo fato de um navio trancar um canal, o frete mudou a forma como o mundo estava trabalhando os fretes naquele período, né? E agora, mais recentemente, nós tivemos aí questões pontuais, né, guerra de tarifas entre países, questões aí né, Europa, por exemplo, assim, esse ano a gente viu fretes Europa-Brasil a 100 euros. Um frete da Europa-Brasil a 100 euros. Por quê? Porque não tinha demanda, né? Não tinha necessidade, não tinha os navios não estavam vindo cheios, né? Poucas cargas embarcadas, uma desindustrialização, posso dizer, de alguns países especificamente, né? Uma falta de investimentos em alguns setores, e isso causou com que o frete tivesse ali vindo um frete muito barato. Quem traz desses países estava feliz da vida, né? Ao contrário da China, que nós começamos o ano aí de janeiro na base de 4 ou 5 mil dólares o frete, e nós já chegamos agora a 1.000, 1.100, 1.200. Talvez agora, com essa questão da China liberando, se acordando com a China, o frete volte a uns 2.500, a tendência para os próximos meses é 2.500 ali, então já está voltando a uma regularidade, né? Eu considero hoje, isso através de estudos, né, Claudemir, que um frete bom para o armador e para o cliente importador, 2.000, 2.500 dólares é um frete legal. É um frete assim, opa, estou de acordo
eu sei que o armador vai ter esse custo, ele vai ter um profit em cima e tá tudo certo, né? Então, esse é um patamar hoje, com o preço do combustível, com o que os armadores estão fazendo, a gente de carga, então é um preço de mercado que eu posso considerar que é estável quando chega nesse patamar. Até porque o frete é um dos custos bem significativos, olhando agora do lado do importador, porque sem ele não existe o restante, né? Não existe a trade, não existe o despachante, não existe o armador. Se ele não tiver o produto dele sendo importado ali, nada, não existe a gente, na verdade, né? No Exatamente. Então, falando do nosso chefe, resumindo assim, o fator do frete, o FOB, o frete, os impostos, acho que seria na ordem, o FOB, os impostos, o frete seria o terceiro maior custo da operação, né? Hoje é considerado. Em termos de composição do custo. Então, é um fator que você está preparado, é muito importante. E agora falando também, entrando um pouco mais nos fatores que provocam essa oscilação, você já deu alguns insights aí, Luciano, ao meu ver, a gente tem 3 grandes fatores macros, né? Os fatores econômicos, lei da oferta e da procura, custos, né? O petróleo aumentou, o navio usa petróleo, o combustível fóssil, o frete aumenta um pouco. Movimentos de aquisição, fusão e aquisição, formação de oligopólios, em outras palavras, né? Empresas comprando gigantescas e absorvendo um market share maior, tendo um poder de influenciar mais no preço. Temos fatores operacionais, igual você comentou alguns também, né, ligado a questões de safra, entre safra, também está aí entre econômico, isso daí vai. Você tem o navio vem cheio, mas volta vazio, então o frete fica ruim, ou o navio vem vazio e tem que vir porque tem que escoar a produção agrícola dentro de um período da safra, né? Por exemplo, no sul, no sudeste, no centro-oeste ali, nós temos a nossa potência do agronegócio operando mais forte ali. Fatores geopolíticos e ambientais, né? Mas assim, eu gostaria que você começasse a falar nesse tópico, mas quais são, na sua visão, os principais motivos econômicos que você enxerga por trás dessa flutuação do frete? Falando dos motivos econômicos, acho que é o que a gente consegue tangibilizar melhor, né? Perfeito, perfeito. Hoje você pode ver, né, que entre todos os países que a gente acompanha, os maiores, os médios, né, nós vemos que não há um movimento tão forte da industrialização, né? Tirando China, que é aquele case, né, fora do resto do mundo, né? Mas até eles têm alguns problemas agora, que estão lá de construção civil, tiveram algumas grandes empresas que quebraram. Então, assim, alguns setores também estão um pouco balançados depois da pandemia. Eu digo que a pandemia balançou tudo, né? Não teve setor, tirando a parte de saúde lá, né, da questão dessa industrialização posso dizer que empresas que trabalham com qualquer ramo de saúde acabaram ficando ainda ok, né, perante essa maluquice toda que a gente viveu aí em 2020, né? Mas, fora isso, os demais setores ficaram todos muito balançados, né? Então, esses setores agora estão voltando a engatinhar, só que aí se depara com juros altíssimos no mundo inteiro, né? Juros que muitas vezes inviabilizam investimentos em alguns setores, sabe? Margens, lugares que têm margens muito pequenas, não vale a pena você fazer grandes investimentos nesse momento, né? Vale a pena deixar os juros lá solto lá e tudo certo, né? Continua ganhando igual. Então, são essas coisas que a gente não vê um movimento ainda tão forte de industrialização. Talvez em breve, quando eu digo que não passou ainda a pandemia, o que a pandemia causou não parou ainda, tá? Ainda continua causando estragos em algumas economias. Talvez nos próximos anos a gente vai ver essa redução dos juros, as economias se estabilizando e aí novamente esse movimento econômico de industrialização, de grandes potências fazendo grandes investimentos, que vão fazer com que a economia global novamente volte a andar, né, quando a gente fala assim, num crescimento ok, né? Da maneira que está hoje, está muito instável. Você vê que uma fala de um presidente hoje de um país, ela simplesmente muda o contexto global em questão de uma hora. É algo que a gente nunca viveu, né? Assim, em uma hora muda completamente tudo isso, né? Então, isso são coisas que agora a gente está entendendo o que está acontecendo e a ideia que no futuro, talvez, isso não aconteça tão facilmente,
tá? A gente está passando por guerra, a gente está passando por crises humanitárias, a gente está passando por N problemas no mundo, que eu acho que é um dos momentos mais turbulentos, eu posso dizer assim, que a gente já viveu nos últimos 20, 30 anos, né? Sempre tiveram guerrinhas no país, coisas menores, mas essa que a gente está passando nos últimos 5 anos aí são as mais assim que conseguiram alterar a forma como a logística é feita e como essas questões econômicas mudam drasticamente um setor, né? Isso tudo impacta a variação cambial, né? Que isso também muitas empresas decidem reposicionar o momento da compra, então isso deve influenciar também, acredito. Você acredita que esses pronunciamentos dos Estados Unidos com o tarifaço lá que eles estão fazendo, a taxação de diversos países, para forçá-los a fazer negociações e concessões, você acredita que esse fator econômico específico vai impactar alguma coisa no frete global ou só ligado aos Estados Unidos? Não, global, porque assim, ó, muitas linhas de armadores são conectadas, né? Ou via Europa, aí desce navio para a América do Sul e América do Norte, né? Mas até a Europa muitas vezes é o mesmo navio que leva aquela carga, e muitas vezes linhas que vêm até o Brasil ou que saem do Brasil para cima. Então, assim, isso tudo muda completamente, porque né, nesse dia que aconteceu, por exemplo, que falou assim, ó, por 90 dias, Estados Unidos e China vão isentar as taxas, não vai ter taxa por enquanto. Meio que se negociaram lá e ficou aquilo ali, né? No outro dia, o frete que estava $1.100, no outro dia estava 2.300 já. Isso por parte dos armadores. Em questão de uma noite, de manhã cedo, o frete já tinha mudado completamente. Para a próxima quinzena. Né? Gera pânico no importador, ele entende que com aquela tarifa adicional o produto pode não ficar competitivo, é melhor comprar um produto local. E, por outro lado, também, às vezes, a indústria local não tem a quantidade suficiente para entregar, e aí começa a gerar inflação. Exato. Você falou, né? Enfim. Exatamente. Porque imagina o seguinte, né? Se são 90 dias, você tem que entregar aquela carga em 90 dias, naquela janela, para você não estar dentro desse tarifaço aí, que pode acontecer a qualquer momento de novo, né? Então, 90 dias estamos ok, beleza, mas então eu vou trazer o máximo de carga possível nesses 90 dias. O armador já fala assim, opa, vai aumentar muito a demanda, né? O pessoal vai precisar muito de fazer esse transporte. Ele já aumenta o frete, porque também o frete, querendo ou não, ele é especulativo, né? Existe muita especulação no frete. Então, eles aproveitam também esse momento e falam assim, opa, calma aí, vou colocar mais um navio na água, precisa? Não precisa por enquanto, beleza, então eu vou aumentar o frete para ganhar mais profit em cima naquele navio específico. Outra coisa importante também, que a gente nota, né, que os armadores fazem muitas vezes, eles estão agora, poucos clientes que eu conheço, importador, exportador, estão fazendo grandes bids por muito tempo, sabe? Tipo, 1 ano, 6 meses. É só um cara muito grande que consegue fazer isso, e ele não faz apenas pelo preço. Ele faz para reservar o espaço no navio. Tipo assim, olha, cara, eu tenho clientes aqui, por exemplo, que fazem 20 mil teus por ano, né? Ele falou assim, o preço é um determinante, claro que é, mas o que eu preciso saber desse cara é quantos contêineres por semana ele consegue embarcar das minhas cargas, porque eu não posso atrasar minha carga lá no destino final. Então, eles estão preocupados muito mais com isso do que com o preço especificamente. Às vezes o cara tem um preço muito bom, eu consigo 30 contêineres por essa semana, mas o cara precisa de 500. Ele fala, cara, 30 por semana não me atende nem nada, nem metade do que eu preciso aqui. Então, o preço para você vai para o segundo, terceiro, quarto colocado. Então, tem esse determinante também. E aí a gente olha que os armadores estão deixando cada vez mais em cima do laço para colocar as tarifas da próxima semana. Eles liberam para 1 semana, 2. É isso. Para poder capturar essas oportunidades especulativas que você comentou também, né? Se eu dou uma tarifa muito longa, eu posso perder essa oportunidade. Ô, Josiano, falando também na parte operacional, que pode influenciar o custo, além do frete, além da economia no frete, né? O que você enxerga aí desses desafios na questão operacional, impactando no preço do frete? Hoje, operacional, acho que seria mais questões, por exemplo, com aduanas locais, né? A gente vê nos Estados Unidos, ano passado, teve um problema grave com isso. O Brasil agora está enfrentando um problema da greve da Receita. Então, essas questões também, muitas vezes, eu já peguei, não me lembro que anos que aconteceu isso, mas eu lembro que o que aconteceu do porto não aceitar carga. O porto fala assim, olha, não consigo nenhum navio parar aqui, porque eu não tenho como, as cargas não estão sendo liberadas do porto. Então, ou seja, eu estou abarrotado de contêineres, eu não consigo fazer hoje tirar os contêineres daqui, meu cliente não consegue, meu importador não consegue tirar daqui, então eu não posso receber navios,
e o navio passava reto, ia para outro porto, então ele deixava em outros portos menores, ou portos que tinham ainda capacidade para receber contêineres, e que isso acaba não, né, mudando também um pouco o custo, porque os armadores começaram a falar assim, olha, exemplo, né, não aconteceu aqui, mas, por exemplo, Itapoá está abarrotado, não consegue mais descer nada de Itapoá. Vamos mandar para Imbituba. Na época da enchente aconteceu, Itajaí Navegantes não podia receber, mandaram para Itapoá, mandaram para Imbituba, lotou esses portos também. Então o armador fala assim, ó, se você quiser continuar embarcando para Navegantes e Itajaí, que está com problema de enchente, né, ou que está com problema que não vai receber contêineres tão cedo, eu vou te cobrar um preço muito mais caro. Para você não, justamente para desestimular esse cara a mandar o contêiner para esses dois portos que não poderiam receber tão cedo. Então tem esses problemas operacionais, mas isso assim, isso é muito local, isso é uma questão das enchentes que acontece aqui no sul, a questão lá do porto de Manaus, né, no passado teve uma seca terrível, a gente pegou picos de frete de $20 mil, $25 mil. Alguns armadores chegaram a praticar $25 mil para Manaus. Por quê? Porque o navio chegava até uma parte, né, que não entrava no rio, colocava numa balsa, ele ia até uma parte com essa balsa, depois pegava outra balsa menor para chegar no porto. Então, imagina, o trabalho para chegar lá era muito maior e um custo muito maior. O navio leva 4, 5, 10 mil contêineres, às vezes, né, no rio adentro, eu posso falar assim. Uma balsa leva 200, 150, 100, depende da balsa, né? Leva muito menos contêineres, então o custo se tornava muito maior. E para desestimular que eles enviassem as cargas para Manaus, começaram a subir o frete, muitas empresas tinham que levar e não tinha jeito, né? Algumas até mudaram o modal, depende da carga que era, uma carga de alto valor agregado, né? Microchips, coisas que no polo de Manaus lá eles utilizam, em aéreo. Fala assim, cara, não vou embarcar isso aqui marítimo, porque né, vai ser muito mais caro do que embarcar aéreo. Deixa aéreo esse negócio, vamos fazer aéreo, e aí continuavam fazendo as suas importações via aérea. Mas isso eu posso dizer que são coisas mais locais, assim, não é algo, acho que dos 3 fatores é o que menos muda é o operacional. Eu acho que a questão aí dos demais fatores, né, a questão do econômico e geopolítico, acho que são os que mais têm essa mudança, fazem mais essa mudança na logística. Bom, já que você falou desse terceiro fator, né, ele não pode ser ignorado, parece até clichê falar disso, porque é óbvio que impacta, né? Mas pior que são fatores que a gente não consegue saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai ser e como vai ser o desfecho, né? Igual a gente está falando de conflito ali, não dá para ignorar. Como você enxerga a entrada desses fatores na equação, no efeito do frete? Ele, eu acho que é um dos fatores mais, hoje, no momento, né, são os fatores mais interessantes, porque, assim, é muito difícil você prever isso, né? Até esse tempo atrás, um cliente nosso perguntou assim, Luciano, tu consegue fazer para nós aqui uma predição para um ano do frete? Porque eu preciso saber que mês que eu faço. Eu falei, olha, se você achar, você me avisa, eu também quero. Eu falei assim, porque é impossível, eu consigo fazer para 2 meses. 2 meses eu consigo ter uma ideia, porque 2 meses a gente tem uma tendência, né, uma mudança aqui e lá, então a gente consegue, e mesmo assim não é assertivo, né? Mesmo assim, a gente pega bases históricas, a gente consegue saber. Tem alguns meses do ano que o frete aumenta para a questão da quantidade de importações, exportações, né? Perto do Natal, antes do Natal, então aquela coisa toda, estações de ano que muda. Que nem você falou da questão de produções agrícolas, né? Agora embarque de soja, açúcar, então assim, isso muda, beleza, tem uma predição. Mas agora, quando essa questão geopolítica, né, uma guerra estoura em algum lugar de repente, lá o navio trancou num canal de Suez, você pega agora piratas que estão atacando em tal lugar, então todas essas coisas assim que vai, uma fala de um presidente que pode criar um ruído aí entre 2 países, que esses países não vão se falar mais, não vão se trabalhar mais em conjunto. Então, esse tipo de situação muda drasticamente, realmente, o que o frete está acontecendo, como o frete se comporta nesse mercado, né? E aí que entra essas mudanças, e hoje a gente vê? A gente vê as empresas muito mais preparadas, eu posso dizer, tá? Antigamente, eu só pego de surpresa. Hoje as empresas já falam assim, opa, eu tenho que estar antenado dia a dia o que está acontecendo, porque se eu ver que está mudando para esse lado aqui, eu já tenho que pensar numa segunda opção, numa terceira, numa quarta, numa quinta opção. Então, as empresas começaram também a estudar esse mercado global, tá? Eu quero dizer o seguinte, Claudemir, por exemplo, eu vi casos de clientes na época da pandemia trazendo contêineres via Estados Unidos. Por quê? Porque eles pegavam aquela rota que vinha lá de um lado dos Estados Unidos, então pegava a China, acho que era o leste dos Estados Unidos, uma coisa assim,
atravessava o país de trem, pegava um navio aqui no Oceano Atlântico e descia novamente até o Brasil. Meu Deus. Mas, por que eles faziam isso? Porque era a rota que ainda estava atendendo dentro de um prazo ok, que eles conseguiam fazer a importação. Pela rota normal, não tinha espaço. Contornado, de certa forma, imagina, né? Exatamente, não tinha espaço para trazer via China-Brasil, como todo mundo trazia. Então ele falou assim, cara, tem que achar uma rota seguinte. Ele fez ele começaram a pegar rotas via Estados Unidos. Mais demorado? Sim. Mais custoso? Sim. Só que eles precisavam trazer. O aéreo é impossível, porque o aéreo também não tinha avião na época, né? Os aviões estavam vindo, os aviões de carga, os aviões estavam abarrotados, os aviões de passageiros, não tinham passageiros, começaram a trazer carga, e mesmo assim não conseguiam embarcar. Então eles começaram a pensar em outros tipos de importações, e alguns clientes optaram por trazer numa rota que a gente nem imaginava que poderia dar certo, eles começaram a fazer. Então, eles estão, assim, antenados, né, de possibilidades do que pode fazer. Diante dessa volatilidade toda que a gente comentou, quais você entende que são as principais estratégias que as empresas poderiam adotar para se proteger disso? Que acho que é a grande pergunta do nosso encontro hoje, né? O que você enxerga que as empresas podem fazer, devem fazer, que vai tornar o seu negócio menos vulnerável, porque totalmente protegido já ficou claro que é impossível. Fatores externos, geopolíticos, a gente não tem domínio sobre eles, né? O que a gente pode fazer é contornar, é evitar parcialmente. O que você dá de sugestão de boas práticas aí e estratégias para contornar essa volatilidade? Josiano? Opa, não sei se fui eu que caí aqui na conexão ou se foi o Josiano. Opa, voltou. Conseguiu pegar minha pergunta? Acho que eu caí ou você caiu aí. Aqui tá normal, aqui, eu tô te vendo. Você chegou a ouvir a pergunta? Não, caiu bem da metade. Começou a pergunta, caiu. Tranquilo, eu repito aqui, foi mal, desculpa aí, pessoal. Capaz. Sobre todas essas volatilidades, algumas coisas a gente tem domínio, outras não, né? Os fatores externos, né, geopolíticos, igual eu comentei, você tem como contornar. Diante de toda essa volatilidade desses três fatores, quais são as principais estratégias que você sugere que as empresas possam adotar aí para se proteger ou para ficar menos suscetível a essa oscilação? Lógico que é a pergunta do nosso evento, né? Pergunta principal essa, eu entendo, mas assim, como é a sua visão do que a gente pode, o nosso ouvinte e nossos colegas que estão nos acompanhando podem usar de recurso e estratégia para contornar essa oscilação de frete? Eu acho que sempre, assim, hoje eu conheço empresas que não são tão grandes, que não têm um volume elevado e conseguem preços, né, condições melhores do que empresas que fazem bids anuais, que têm volumes estratosféricos. Eu acho que o principal ponto é você estar de olho constantemente no que o mercado de frete está fazendo, né? Então, assim, você entender o que o mercado de frete, você fazer uma boa negociação. E quando eu falo negociação, não é só o custo, né? As empresas falam assim, mas é só o custo que eu tenho que negociar. Não, você tem que negociar outros itens que possam impactar. Exemplo, hoje você vai fechar um frete, e isso eu peguei recentemente, tá? Vários casos assim, onde o cliente fechou um bom custo, boa condição de pagamento, 30 dias de pagamento do frete, que é uma condição legal, um spread bancário de 3%, tudo certo, mas ele não negociou o free time. Ou seja, o tempo livre de container no destino. Né? Ele falou, não, Luciano, o armazenador me pratica 5 dias. Tudo certo. Aconteceu que quando desceu o container, estava no meio de uma paralisação da receita. E aí, essa paralisação da receita não liberava carga e tudo mais, não sei o que, atrasou 10 dias. Ele pagou quase $5.000, $500 por dia de demurge para esse container. Mas por quê? Porque lá na negociação ele não se tocou nesse item, ele não parou para pensar que poderia, ele nem imaginou, né? Na verdade, a gente nem, às vezes, é tão rápido essas coisas que a gente também realmente nem o culpa por isso, né? Mas ele não se atentou no preço da diária, se precisar, quanto vai custar, né? Quantos dias eu tenho livre no destino? Então, esse tipo de situação causou um prejuízo para ele. Beleza, era um container, no caso dele.
mas tem clientes que trazem 20, 30. E se fosse 20, 30 containers nesse problema que ele teve ali, entendeu? Então, assim, hoje eu acho que a negociação ela precisa ser muito mais transparente e aberta. O que a gente faz aqui na empresa hoje é isso, a gente tenta ajudar os clientes, né, muito mais consultivo do que só a tecnologia em si, né, a gente fala que é uma faca de dois gumes, porque a gente tem que ajudar os dois lados, a gente tem que ajudar o fornecedor a fechar mais negócios, e o nosso importador, exportador, o cara que, o nosso patrão, né, a também negociar melhor o frete. Quando eu falo negociar melhor, não é explorar o agente de carga ao máximo, ó, cara, tira o máximo que você puder. Eu vejo vários clientes aqui, eu acho que hoje 60% fecha com mais barato, mas 40% fecha com o terceiro, quarto, quinto colocado. E aí, quando você vai ver, por quê? Porque ele está olhando outros fatores. Ele está olhando, opa, o free time, esse cara aqui é 14, o mais barato é 5. Se der um problema, né, o que eu faço? Não, 14, eu sei que em 14 dias eu não consigo tirar essa carga. O meu spread bancário, com esse cara aqui que está mais barato, ele é 10%. Esse aqui, que é o terceiro, é 5%, é 3%. Então, o importador começou a olhar mais essas linhas que antes eram linhas pequenininhas. Exatamente, aquelas linhas que iam atrás do BL, bem pequenininhas. O cara falou, não, eu quero que tu me coloque bem grande aqui. O que significa isso aqui? Não é só o custo do frete efetivo, né? E aí começou que os clientes começaram a negociar melhor. Então, a gente fala que hoje a gente criou uma metodologia que ajuda justamente os dois lados a fecharem mais negócios, da maneira mais clara possível para os dois lados entenderem e resolverem qualquer problema que aconteça rapidamente, né? Senta aqui, mas eu estava lá no meu contratinho lá, tem uma linha lá pequenininha falando que se você não pagar tal coisa, tem uma multa, não sei o quê. Então, tudo isso hoje ele é mais claro. Essa clarificação, posso dizer assim, desses itens, hoje, a gente vê clientes com muito menos transtornos, muito menos problemas na negociação, e quando acontece um problema, é muito mais fácil de resolver, né? Então, são esses os pontos que a gente vê, assim, que poderia deixar de dica para essas empresas que importam e exportam estarem atentas, né, no dia de hoje. Legal. Um outro tópico também que eu queria complementar o que você falou, eu vejo também um fator de previsibilidade da sua estrutura orçamentária, principalmente. Você sabe que você vai importar daqui 3 meses de um país X, planeja antes, tenta movimentar, começa a achar a melhor janela, usa uma tecnologia como da Ship to Ship para você ter uma ideia da oscilação do preço. Outra coisa importante também, você falou muito da desindustrialização. Na verdade, eu tenho escutado muito desde a pandemia um termo desglobalização. Eu não acho que vai acontecer uma desglobalização, mas uma repaginação do negócio internacional. Você não vai ter só um fornecedor na China, você tem que ter um na China, um nos Estados Unidos e um na Europa. Por quê? Você sabe que pode dar um problema na China, pode dar um problema nos Estados Unidos, e você não pode ter só um fornecedor. Você vai comprar de todos? Não, você vai ter que ter fornecedores homologados aptos a te fornecer, né, contratos, ou manter um contrato mínimo ativo com cada um, porque numa eventual crise afeta você e todo mundo vai atrás desse fornecedor em outro país também. Né? Então, essa questão é algo que a gente tem visto muitas empresas se movimentar, e não pelo valor da mercadoria. Não é por isso, é pelo frete. Né? O frete está caro aqui. Às vezes ele paga mais caro na mercadoria porque o frete compensa. Né? Então, eu tenho visto também bastante empresa debatendo esse assunto, né, da questão desse ponto. Você falou um negócio bem legal da diversificação de rotas também, que na verdade o que você falou ali do case do cara que trouxe pelo leste dos Estados Unidos e transportou via marítimo para o oeste para descer pelo Atlântico, não é nem uma diversificação, já é uma criatividade, porque ele teve que atravessar um país inteiro de trem e acaba mostrando assim o tanto que é o custo que o frete pode chegar no ato de desespero, né? E você também comentou um outro negócio muito interessante, o comércio exterior no Brasil. Eu não vou dizer no mundo, não, vou dizer no Brasil, porque eu não conheço tão profundamente o histórico nos outros países. Nós estamos muito mais profissionais no comércio exterior do que estávamos há 5 a 10 anos atrás. Né? Então, igual você falou, o frete de um é 1.000, de outro é 1.200, mas o free time pode representar mais 1.000 se você atrasar, ou até mais do que $1.000.
Então, tem um detalhe ali que ele tem que entender. Ele consegue fazer o que está ali? Se não consegue, o preço ficou relativo. Não é o que você está lendo de face no BL ou na proposta, né? Exato. Tem muitos fatores Exato. ali que pode fazer esse preço virar outro preço. Às vezes o mais barato pode virar mais caro, ou o mais caro pode não ser tão caro. Tá? Então, quando você está comparando dois fornecedores, eu estou falando, tá, pessoal? Então, o Josiano, seria legal se você pudesse compartilhar aí a solução da Chip-to-Chip, porque é uma outra forma, né? A tecnologia é outra forma, tecnologia e dados é uma forma de você reduzir também os seus impactos. Eu entendo que a Chip-to-Chip, por tudo que você já mostrou para a gente, eu queria que você compartilhasse aí, o pessoal que está nos acompanhando, ela consegue trazer para a gente dados, informações estratégicas para ajudar no posicionamento, bem como a toda a inteligência de dados para ajudar os nossos potenciais clientes ou os nossos clientes a fazer boas contratações. Exatamente. Já apareceu a telinha. Isso aqui é até legal, legal. Show de bola. Até legal aqui mostrar isso. Até teve um caso há algum tempo atrás aí, onde um cliente estava trazendo uma importação da China. Ele falou assim, Luciano, já que estamos aqui fazendo uma reunião, me mostra aí então como é que está o preço da China para o Brasil e do Egito para o Brasil. Então, eu mostrei para ele, na época, sei lá, um exemplo aqui, né? Foi em dezembro do ano passado. O frete estava 4.500, né? Daí eu falei, olha, 4.500 na mínima, né? Média de 7.200, máximo de 13 mil dólares, né? Isso China-Brasil, claro. Aí tem o porto a porto aqui também, né? Normalmente esses mais altos aqui do Brasil são fretes Manaus, né? E aí ele falou, poxa, Luciano, para a China, para o Brasil, o mínimo é 4.500. Quando a gente olhou para o Egito, estava 1.000 dólares. Do Egito, Brasil. Ele falou, pô, vou comprar mercadoria do Egito, porque o frete vale muito mais a pena, né? A gente tá falando de lotes de vários containers. Em uma conversa com ele, em 2 telas que eu mostrei para ele, ele mudou a operação dele. Ele foi para o mercado, buscar Egito-Brasil, fechou um bom frete e começou a embarcar a carga via Egito-Brasil. Então, assim, esse produto que a gente criou aqui, né, nós temos a parte de cotações de frete, que é o mais conhecido do mercado, que a gente hoje trabalha, mas também essa inteligência ajuda a entender, né, momentos de pico que a gente tem no Brasil. Então, lá do abril do ano passado, né, maio, então você vê o frete muito próximo do outro, aí você vê que tem alguns momentos de pico, né, que quando acontece algum problema lá para o final do ano passado, aqui no começo desse ano, janeiro. Então, isso aqui, ó, e já mostra uma coisa para frente, né? Porque o mercado para frente já está praticando também. Nos próximos meses, a gente já consegue ter essa previsibilidade. Mas a gente consegue mostrar, claro, aí o porto a porto, eu posso pegar um porto específico e fazer essa mesma coisa, né? Pega aqui um Ningbo, vai Itapuá, por exemplo, e ele mostra o porto a porto dos últimos 12 meses. Como eu falei, até valores futuros, né? Até o que já está praticando no mês de junho, que o mercado está praticando, no mês de julho, que já está começando a embarcar e quais os valores que o mercado está trazendo, né? Então, tudo isso auxilia o importador para aquela rota que ele trabalha, né? Para aquele porto que ele tem, pode comparar, né? Mas eu quero Itapuá, mas também quero comparar navegantes. Então, ele pode trazer navegantes aqui também. E aí ele pode saber, nesse momento, vale a pena trazer por navegantes, vale a pena trazer por Itapuá, por onde que vale a pena trazer aquele frete nesse momento? Então ele consegue ter essa noção até para poder mandar uma operação. E você vê o seguinte, né, quando aqui eu coloquei China-Brasil, mas o gráfico aqui de cima, né, China-Brasil, e o gráfico do porto que a gente está olhando aqui, né, Ningbo Navegantes, ele é bem parecido. Então, nos momentos que aumenta para um porto, normalmente aumenta para todos, né? Não fica só num caso ou outro, né? Ele puxa o frete para cima, e aí aquela questão, né, Claudemir, mas é só um fator econômico local? Às vezes pode ser, mas o local também pode puxar o frete para vários locais daquele país, né? Daquela redondeza. Mais procura, né? Exatamente. Vai ter mais procura em outro local, ele também aproveita essa catástrofe para fazer um profit maior, né? Exatamente, né? Então, isso tudo é possível você conseguir comparar, né? Que era algo que nos pediam muito aqui, né? Então, hoje nós temos isso para o marítimo, para o rodoviário nacional, tá? Brasil. Então, assim, você não quer saber uma carga saindo de Itajaí, indo lá para Amapá, para uma cidade específica. Como é que está um frete rodoviário? Mínima, média e máxima, a gente mostra também. E em breve teremos para o aéreo também, frete quilo, né? Qualquer lugar do mundo, para o Brasil, os principais aeroportos, a gente vai mostrar o frete quilo por range de valores. Tudo para quê? Você não quer dizer que eu vou encontrar um frete a $1.100 China-Brasil? Olha, talvez não. Talvez foram algumas cargas que embarcaram naquele valor, mas tu vai saber ficar entre a mínima e a média.
eu sempre falo assim, ó, entre a mínima e a média, tá tudo certo. Você não precisa buscar novo fornecedor, você não precisa se preocupar. Ah, entre a média e a máxima, olha, talvez ali você comece a se perguntar, né, se talvez se você possa aumentar um pouco a quantidade de fornecedores que você trabalha. Agora, se você está acima da máxima, meu amigo, urgente você precisa mudar a operação. Alguma coisa não está certa, né? Então, é aí que entra esse produto, o Caderneta que a gente lançou ano passado, para ajudar justamente essas empresas a entender em que momento que elas têm que avançar e mudar alguma coisa, em que momento que elas têm que buscar uma mudança na operação delas, seja no custo, seja nas condições, né? Então, esse ponto crucial que faz com que a gente hoje tenha sucesso nesse produto, que a gente ajuda as empresas a entenderem em tempo real o que ela pode fazer para mudar algo que nem agora. Explodiu o frete, o que ela faz? Ela vai ver, eu já peguei casos aqui, Claudemir, Europa-Brasil, onde Itália e Itapoá era um preço, assim, $2.000, e Itália Navegantes estava por 900. Eu falei assim, poxa, como assim, cara? É um porto um lado do outro, praticamente? Sim. Uma linha de armador estava mais barato que a outra, e aí você pega um preço menor, e vice-versa. Linhas para navegantes mais caras, para Itapoá mais barato, são portos próximos. Itajaí Navegantes, você pega, às vezes, preços diferentes de mercado, né? Então, você ter essa noção daquele porto que você precisa, o que ele está praticando naquele momento, é muito interessante para você, às vezes, fazer uma pequena mudança que completamente traz um save financeiro gigantesco, né? Coisa que hoje, se você fizer isso com agente de carga, ele vai te mandar uma proposta, mas às vezes vai te mandar propostas parecidas, você não vai conseguir entender o que realmente o mercado está praticando. É isso que esse produto ajuda a gente hoje, as empresas que trabalham com a chip-to-chip, a melhorar, né, a performance delas nesse quesito. E como você tem a compartilhamento, você tem ali toda a cotação, o seu cliente hoje cota o frete com os armadores de forma pública dentro da chip-to-chip, você tem um negócio que eu achei interessante, você já tem a tendência futura do frete, porque baseado nas cotações que estão acontecendo para os próximos meses e as propostas que estão sendo colocadas, você já tem um insight de quanto que o preço do frete vai mudar para os próximos 2, 3 meses à frente. Então, isso ajuda demais o posicionamento de compras. Opa, vamos comprar isso logo, vamos tentar fechar antes, porque a tendência é de alta ou de baixa. Você quer mostrar um pouco a parte da cotação também, Josiano? Não sei se você preparou isso, que essa é a parte de dados, né, de inteligência. Isso. A parte de cotações, né, basicamente, os clientes convidam os fornecedores deles na plataforma, né, e começam a trazer aqui, né, pega a caixa chegar em Itajaí, o container que ele precisa, e aí ele consegue comparar, né, as propostas uma do lado da outra em tempo real. Aqui é um ambiente teste, né, então são agentes com nomes verdadeiros, mas ambiente teste. Mas eu vi a KPM ali, a KPM do Cal, gente boa, né? Todos eles aqui, cara, eu tenho uma relação muito boa com todos eles, assim. KPM eu não conheço todos, conheço só o Cal aí, dessa lista que você trouxe. Todos eles conversam com a gente, né? Todos eles conversam com a gente, assim. Alguns, assim, já tivemos momentos, né, de alguns gostarem mais, alguns gostarem menos. Isso é normal quando você cria uma tecnologia, né, que muda a forma de negociação. Imagina, antes ligava lá pro cara, conversava com ele, pô, gostei do Josiano, vou fechar com ele porque eu gostei do Josiano, né? Hoje não, hoje o cliente ele é muito mais analítico, como você falou, últimos 5 anos, o que mudou, que a gente fala assim, o setor de Comex, ele não mas assim, muito treinado, é uma pessoa que vem lá da administração, uma pessoa que vem de outros setores que não conhece nada e joga no Comex. Hoje não, hoje nós temos diversas faculdades, diversos cursos de Comex, onde as empresas acabam analisando, né, tendo muito mais noção do que o mercado pratica, e aí elas conseguem saber, comparar a taxa uma do lado da outra, o valor, né, tudo um do lado do outro, onde ao final o sistema equaliza e dá para ele o seguinte, olha, a melhor proposta é essa em valores de frete, taxas é esse, aplica o spread bancário, e aí ele sabe do mais barato até o mais caro o que o mercado está praticando, tá? De novo, isso aqui é ambiente teste, isso aqui não é real, então é só vocês terem uma ideia de como ela funciona, mas sim, você vê equalizações muito próximas, né, ou das vezes muito discrepantes, e aí é onde você se questiona, onde é que eu posso melhorar a minha performance, onde é que eu posso encontrar melhores custos, né? E tudo, claro, como eu falei, a mesma coisa no rodoviário que a gente trabalha hoje, tá? Então, eu quero fazer uma carga de Alagoas, ela vem lá para Santa Catarina, que eu estou aqui em Itajaí, tá? Então, com um simples clique, a pessoa preenche e ela já tem uma noção do que, eu pego um porta-container, vamos supor, containerizado. Em alguns cliques, ela já sabe o que o mercado está praticando, mínima, média e máxima de mercado.
Uma coisa importante, tá, Claudemir? Esses dados não vêm da chip-to-chip, tá? Nós conseguimos hoje, é uma das únicas empresas do mercado que consegue hoje dados comprados de ERP, sistemas de comércio exterior, entre outros que a gente tem parcerias de mercado, despachantes, agente de cargas, que nós adquirimos esses dados para fins estatísticos, né? A gente nunca mostra quem é a pessoa, a empresa está fazendo isso, qual agente de carga, isso não, isso é uma coisa que a gente não vai mostrar, e nem quer receber esses dados dessa forma, né? Mas a gente compra dados estatísticos. Para quê? Para comparar justamente o mercado fora da chip-to-chip com o que a gente tem dentro da chip-to-chip, o que o cliente está cotando ali dentro. Ele compara os custos dele com o mercado. E ele fala, opa, eu estou pagando próximo do mercado, estou pagando muito discrepante, eu posso melhorar. Então, são essas condições que a gente traz que começou a fazer esse sucesso hoje que a chip-to-chip porque as empresas falam, Luciano, eu estou comparando em tempo real o que o mercado está praticando com o que eu estou recebendo aqui. Eu pego o cliente, às vezes, Claudinei, estão pagando abaixo da mínima que nós mostramos ali. E eu falo, meu amigo, bota um zíper na boca, não fala para ninguém que esse frete é teu, que tem esse frete, e continua embarcando, está pagando abaixo do que o mercado está pagando. Está sensacional. E eu pego clientes que estão pagando acima da máxima. Que aí eu falo, olha, aqui tu precisa rever esse custo e buscar uma condição melhor. Por que está pagando tão caro? Né? A gente pega clientes que pagam o dobro da mínima. Então, é esses pontos que a gente ajuda as empresas a se questionarem, né? São muito cobrados, a questão de compras hoje é muito cobrado, né, por saving, mas às vezes é aquele saving que eu posso dizer assim, eu estou comparando aqui uma proposta do ano passado com uma de agora. Como é que eu fechei em outubro do ano passado para agora? Outubro foi mais caro, agora está mais barato. Esse comparativo não serve de nada, desculpa, não serve de nada, porque ano passado a condição que a gente falou aqui, né, a condição do mundo, do mercado, era completamente diferente do que é outubro desse ano. Isso a gente não vive numa linha estável, né? O mundo não é uma coisa estável dessa forma. Então, assim, são qualificações, às vezes, que não quer dizer nada, não quer dizer que é um saving, né? Ou esse ano eu estou pagando mais caro, mas se estourou uma guerra agora em algum lugar, e se trancou o canal do Suez, a gente não vai ser igual ao ano passado, né? Essas condições é que mudam bastante, né? E que é isso que a gente quer ajudar o cliente a acompanhar todos os meses. Legal, legal. Ô, Justiano, você poderia compartilhar algum exemplo real de como essas flutuações impactaram os importadores e exportadores recentemente? Em que sentido, assim, Claudemir? No sentido, algum case que você viu, né, exemplo real de variação de frete que impactou algum importador, algum exportador, ou algum player de grande porte que teve uma reação a algum desses movimentos, gerou um impacto fora de série, algo do tipo? Ano passado a gente teve fretes ali na casa dos $1.500, $2.000, e de um mês para o outro, quando virou um mês, praticamente dobrou o preço. Foi quando começou lá a seca de Manaus, tá? Então dobrou o preço do porto que ele trabalhava. E ele falou, Luciano, para o mês que vem isso aqui é uma tendência, né? Eu falei, olha, já são bookings embarcados a princípio, né? O que a gente pega nos dados com antecedência de vários lugares diferentes e tudo mais. Aí ele falou, não, cara, isso aqui não pode ser real. Eu falei, olha, é real, porque eu não tem como criar dados e inventar dados, né? Aí ele falou assim, cara, se isso for real, eu me ferrei. Porque a minha mercadoria não ficou pronta na China, têxtil, não ficou pronta, e vai embarcar mês que vem. E se embarcar mês que vem nesse preço, eu vou ter prejuízo, não posso trazer nesse preço aí. Eu falei, cara, mas beleza, o frete de 2 para 4, né? Eu falei, mas $2.000 vai fazer tanta diferença assim? Ele falou, completamente. Vai chegar aqui no Brasil, eu não consigo, eu já vendi esse produto, ele está vendido, eu não consigo colocar um acréscimo nele agora. Aí eu falei, cara, tá falando sério? Sim. Ele simplesmente desandou a negociação lá, falou, segura, e quando voltar ao normal, a gente volta a conversar. No caso dele, até, eram fios, né? Então, ele ia produzir ainda e tudo mais. Mas tem empresas que trazem o tecido pronto, já das vezes, né? Então, o que tu faz nesse caso? A estação tá agora, tá acontecendo, né? E sempre você não consegue mudar a estação para o ano que vem trazer de novo. No caso dele, ele ainda conseguiu segurar para trazer, quando baixou o frete e tudo mais, ele aproveitou. A gente tinha uma quantidade boa ainda de reservas aqui no Brasil de produto, de estoque. Mas, assim, se não tem essa forma de fazer, o que você faz no caso como esse? Você não faz nada, você só chora, né? Você não tem o que fazer, né? Exatamente, né? Então, são pontos assim que a gente ajuda, né, o cliente ali. Uma coisa que você também tem esse know-how, né, no mercado de vocês, de RPs,
onde vocês conseguem também entender isso para o cliente. Fala, cara, por que tu não muda isso aqui? Né? Até hoje eu falo com empresas que não conhecem, está acabando já, inclusive, né, o benefício fiscal, Santa Catarina, Espírito Santo, né, Vitória, lá, os caras estão, vamos sistema aqui, que é isso aí? Eu falo, cara, nós estamos em 2025, você já está há mais de 15 anos no mercado, você nunca parou para pensar o que era isso aí? Não, eu trago por Santos, normal, lá, pago meu ICMS, eu falei, cara, funciona assim, assim, assado. Eles ficam abismados, às vezes, com esse benefício fiscal. Eu falo, cara, isso é muito tempo já que acontece. Então, assim, quanto dinheiro ele deixou na mesa nesse tempo todo que ele não fez dessa forma, né? Depende da mercadoria, cara, ele tá falando de valores absurdos. A quantidade que você importa por mês é um negócio que muda completamente a vida da empresa, às vezes, né? Total. Então, são coisas que acho que esse compartilhamento que a gente está fazendo aqui hoje, né, de conhecimento de mercado, que acontece, é muito importante para que as empresas estejam antenadas com isso, né? Legal, legal. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas antes de eu fazer essa pergunta final, eu quero fazer umazinha antes. Se eu quiser conhecer mais sobre chip-to-chip, se eu quiser contratar chip-to-chip, como que eu faço? Eu clico no link que o pessoal vai deixar aqui, ou eu acesso o site da chip-to-chip? Qual é o caminho mais fácil? Hoje, assim, ó, só entrar no nosso site, né? É até legal que a empresa já consegue conhecer o que a gente faz, como é que funcionam nossos produtos, e lá tem um entra em contato, tem vários botõezinhos lá, entra em contato, chama um analista agora, clicou lá, preencheu os dados, já tem um dia, aí nosso time já retorna, já faz uma ligação, já conversa, já entende a demanda, qual que é o problema, e se a gente pode resolver ou não, né? Eu confesso assim, que esse ano, acho que é um dos anos maiores crescimentos da Chip até hoje, tá? Porque muitas empresas começaram a se antenar mais com esse quesito de dados, né? Luciano, eu preciso saber o que está acontecendo em tempo real, eu preciso saber o futuro, não tão futuro assim, mas um futuro já, né, de um mês para o outro, 2 meses, para uma tomada de decisão. Então, graças a Deus, é um ano muito bom para nós de crescimento, e justamente porque a gente facilita isso, né, Claudinei? Assim, nós somos vendedores, né? Eu estou linha de frente até hoje, eu adoro estar na linha de frente, eu adoro conversar, porque cada reunião que eu faço é um conhecimento diferente que eu tenho ali do pessoal, né? Um case diferente, alguma coisa que a gente pode ajudar. Aquele cara me vê na rua lá, eu fui na Intermodal esse ano, várias pessoas que eu nem me lembrava, que eu tinha conversado, Luciano, tá aí, não sei o quê. Eu falo, cara, não me lembrava dessa pessoa. Ele falou, não, aquela vez que conversou, poxa, tô fazendo agora, esse caso que eu falei do ICMS, né? Tô fazendo por Vitória, cara, porque de lá eu já mando para Minas, não sei o quê. Eu falei, cara, uma coisa que a gente conversa às vezes fica pro resto da vida marcado. Então, assim, isso é muito legal. E a gente está à disposição, só entrar no nosso site, a forma mais fácil possível, chip2chip.com. Fala com o nosso time, a gente vai fazer uma reunião com vocês, vai apresentar soluções e, além do fit, vamos fazer bons negócios juntos. Legal, legal. Pergunta final, e essa eu gostaria que quem está nos acompanhando aí, mesmo quem assiste esse conteúdo depois, que não esteja ao vivo, comente ali, deixa os recados, manda notícia, sinal de fumaça, escreve para a gente sobre a sua percepção. Eu quero falar de futuro, olhando para frente, o que a gente pode esperar do mercado de frete? Quais são os grandes acontecimentos e tendências que você enxerga e que vocês que estão aí nos acompanhando enxergam para esse mercado que representa uma parcela tão importante do comércio exterior? Como eu disse, o terceiro item de maior valor dentro do custo total de uma importação. É assim, hoje, né, o que eu vejo, como eu falei, eu acho que existe um ponto de equilíbrio do frete, tá? Eu acho que existe aí um ponto onde o armador fala, estou ganhando dinheiro, o agente de carga fala, estou ganhando dinheiro, e o importador ou o exportador fala, estou pagando um bom frete, né? Esse ponto de equilíbrio é o que agora a gente começa a ver que o mercado está chegando nele novamente. Tá? Então, nós temos frete agora $1.000. $1.000 num navio aí de 7 mil containers, paga o custo dele, mais ou menos. Não é uma coisa que dá um lucro bom para o armador. Agora, 2.500, 3, 2, ali é um ponto de equilíbrio que o armador gosta de ficar. Claro que se puder mais, ele vai tentar mais, né? O agente de carga consegue colocar a margem dele de uma forma legal, tá? E o mercado consegue absorver isso de uma forma tranquila, né? O importador, já tem essa noção, tipo, opa, isso aqui é um frete padrão, tá tudo ok, eu consigo trazer a mercadoria, não inviabiliza nada, né? Então, esse ponto de equilíbrio nos próximos meses é o que a gente está esperando aí. Claro, agora, mudando a questão aí dessas condições China e Estados Unidos, duas maiores potências do mundo, né, economicamente falando, pode, né, se não, chegarem num acordo, pode ser que tudo isso é por água abaixo de novo, né?
Pode ser que tenha explosões de frete aí nos próximos meses, chegando a 7, 8, 10 mil dólares. Então, varia muito aí, né? E claro, o armador aproveita. Eu vou falar assim, o armador, a pessoa fala assim, o armador é mal. Não, ele não é mal. Ele é uma empresa que precisa ganhar dinheiro, né? Ele quer ter lucro, ele não quer trabalhar no prejuízo. Então, assim, se tiver condições dele ganhar mais, ele vai fazer isso. Nosso negócio também é, todos os negócios são assim, né? Como são poucos, né? Como você falou, são oligopólios, são poucos que estão já 5 ou 6 dentro de um só, parcerias de 3 ou 4 numa rota só. Eles vão fazer de tudo para aumentar o profit deles em cima de cada container. Então, se o mercado sinalizar dessa forma, pode esperar frete até o final do ano 7, 8 mil dólares. Se chegarem a um acordo, o ponto de equilíbrio eu acho que vai estar legal aí, 2.500, 3, 2. Vai ser um frete China-Brasil aí padrão para esse mercado. Beleza. Eu vejo também bastante tendência na parte de automação, né? Inteligência artificial está vindo aí forte para a área logística, tem vários players investindo nisso. A gente, na NTT, temos investido bastante nessa área também. Não necessariamente na logística, Josiano, nós temos muitos investimentos em andamento na parte de predição, na parte de mapeamento de custos e tendência de custos. Essa é uma coisa também que esse ano vai ser um ano decisivo, né? De soluções, vai ter uma enxurrada de soluções ligadas à inteligência artificial. Vocês estão fazendo também alguma coisa nessa linha, dentro dessa tendência? Sim. Nós já criamos nossa primeira IA, né? É que assim, o pessoal hoje, Claudemir, a gente vai conversar com empresas, né? A gente já tem uma IA aqui, contratei uma IA de logística que faz não sei o quê. Aí eu falo, deixa eu conhecer, né? Que legal, ela faz tudo isso mesmo. Não, faz a análise da empresa completa, da importação, exportação, e tu vai olhar a IA do cara, ela é um Power BI. Vai falar assim, calma aí, isso aqui não é uma IA. Talvez a empresa que fez esse Power BI, ela usou IA para alguma coisa, mas isso aqui não é uma IA. Então, hoje tem muita, por ser uma moda recente, né, que nem na época teve o blockchain recentemente, há uns anos atrás, o blockchain, tudo é blockchain, agora é IA. Tomem cuidado também, eu posso dizer assim, com tudo que falam que é IA, porque assim, a IA é uma inteligência, ela tem que pensar sozinha, né? Para ter uma ideia, a gente está treinando uma IA aqui há uns 3 meses já, onde nós estamos ensinando ela tudo de comércio. E cada ensinamento desse leva dias, às vezes, a gente coloca um dicionário para ela, tem que aprender isso aqui, isso aqui, isso aqui, ela lê aquilo, começando a testar ela fala, entendi isso aqui, entendi isso. Então, assim, a IA é isso, é uma inteligência artificial, ela pensa sozinha. E é esse um ponto que hoje, Claudemir, eu estou vendo que está muito bagunçado ainda, porque tudo virou IA de repente. Aqui é uma plataforma de gestão, é uma plataforma que faz tal coisa, e ela está falando que é uma IA. Então, assim, só esse cuidado que eu falo, mas sim, hoje o mundo, a logística como um todo, nos próximos meses, próximos anos aí, isso vai ser rápido, não vai demorar, né, que nem algumas coisas demoram 10 anos, vai ser muito rápido, nós teremos grandes soluções, IaaS, de mercado, que vão auxiliar o importador e exportador a reduzir ainda mais custos, que você falou, predição, né, saber com antecedência o que pode acontecer. Isso é muito importante na logística internacional. Eu tenho visto muito também, se falando muito a questão da descarbonização, né, a logística verde, a pressão forte para redução de carbono. Esse caminho da logística verde pode impactar o custo do frete? Pode ficar mais caro? Já está, em algumas questões, está impactando já. Mas eu acho que assim, conforme isso vai sendo utilizado nos próximos anos, vai baratear o custo, né? Tudo que é novidade começa caro, depois vira meio que um padrão, ela tende a baixar os custos, né? Então, eu acredito que nos próximos anos a gente tenha outras soluções um pouco mais baratas, né? Eu acho que existem outras. Eu sempre falo assim, há anos, eu tive uma professora na época da escola, e que ela falava assim, o carro elétrico, tudo elétrico, né? Ela falou assim, não, o futuro não é elétrico, o futuro é hidrogênio. Aí eu falei, mas por que, professor? Hidrogênio é um negócio que explode, que, né? Ela falou assim, então, um dia o homem vai conseguir controlar o hidrogênio. E ele não vai se tornar tão perigoso como ele é hoje. Hoje coloca num carro e explodia, né? É um gás lá altamente inflamável. Mas no futuro, não. E qual que é a diferença? Por que não elétrico? Porque o elétrico, para nós aqui no Brasil, a gente pensa em hidrelétrica. A elétrica lá é a água, né? Então é limpa, é uma energia limpa. Mas aqui, na China é carvão, na Europa é carvão, ainda é combustível fóssil para gerar energia elétrica. Então, se o mundo virar elétrico, vai continuar tendo
vai sair o carro a combustão, mas vai ter lá a hidrelétrica, a termoelétrica, né? A combustão que vai emitir gases e que vai causar o mesmo problema. Então ela falou assim, o futuro é hidrogênio. E o que a gente vê hoje, já tem alguns navios sendo projetados com uma parte de combustão a hidrogênio, nós temos carros já de algumas marcas sendo projetados a hidrogênio, e o hidrogênio, o que ele joga para o ar? Água. Simples. Ele não é uma coisa, né? E ele não é tão caro, ele é barato. Então, talvez ali seja o que vai tornar posso dizer, a logística mais em conta nos próximos anos. Daqui a pouco nós temos aviões a hidrogênio, nós temos navios a hidrogênio, totalmente barato, nada poluente, né? Então, a tecnologia está indo para esse campo agora. Eu vejo que nos próximos anos a gente vai ter soluções a hidrogênio. Esses dias eu vi um navio menor, acho que na Noruega, já a hidrogênio. Um navio pequeno, que eles fazem algumas coisas lá de perfuração de poços, não sei o que é ao certo, mas esse navio já está trabalhando a hidrogênio. Ele é uma energia limpa. E é um naviozinho grande, até assim, 50, 60 metros, eu acho. Grande, que eu digo assim, para o que eles fazem, né? Mas já está sendo trabalhado com hidrogênio, que é uma energia limpa. Então, talvez no futuro breve a gente ouça falar muito sobre isso. Eu tava vendo umas reportagens também, não sei se isso é uma tendência, até queria saber a sua opinião, de estudos para aumentar o tamanho dos navios, para colocar mais containers e automaticamente você fazer rotas maiores, né? Rotas de portos que nem todo porto vai comportar um navio, um mega navio, mas você tem sei lá, um porto na China com um porto no Brasil, e depois você faz uma cabotagem, vai. Mas ali você ter um navio maior que consiga colocar mais container para que os custos sejam empurrados para baixo. Isso é uma tendência? Eu já ouvi falar isso em 2008. Tá? Em 2008 eu já ouvi falar sobre isso, que eles iriam fazer grandes navios. E aí aqui na América do Sul, o único porto que atenderia seria o Porto Uruguai, Montevidéu. Tá? Montevidéu é incapacitado para isso, navios de 450 metros, não sei o quê. Eu falei, olha, interessante e tudo mais. Então seria as cargas vindo da China para o Uruguai, e do Uruguai, navios menores, todos os portos brasileiros, né? Mas até hoje nunca se concretizou. Tá? Então, assim, não sei, assim, já existem navios grandes, maiores ainda, mas fazem rotas, né, Xangai, alguns portos da Europa que ele atende lá, então ele faz alguns portos da China, Europa, Singapura, Hong Kong e algumas coisas assim, mas ainda não se tornou algo que a gente vê normalmente no dia a dia. Brasil, pelo menos, o maior que tem hoje aqui, eu, inclusive visitei ele em 2016, 350 metros. Tá? Eu fui em Porto de Itapoá, que eu tive uma vez com esse navio, que eu visitei esse navio e tudo mais. Então, assim, esse ainda é o que está vindo para cá agora. Tende, nos próximos meses, nos próximos anos, talvez chegar a 400 metros, já teve algum de 400 metros em Santos, não lembro ao certo, mas tende a aumentar sim, só que não sei se para nós vai ser uma realidade, porque nossos portos não têm calado para esse tipo de navio. É limitado. Não tem calado. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí desse nosso encontro. Gostaria de agradecer muito aí, Josiano, pela sua participação, pelas contribuições. Muito obrigado. Parabéns aí pela Chip2Chip, pela tecnologia criada. Se você busca também previsibilidade, agilidade, vale a pena conhecer Chip2Chip, plataforma desenvolvida aí pelo nosso amigo Josiano e todo o seu time. A gente não faz nada sozinho hoje em dia, né, Josiano? Tem um batalhão de gente juntos. Tem transformado muito aí as empresas que cotam, compram, contratam fretes internacionais. E também convidar você a conhecer nossas soluções no site da conexuscloud.com.br ou da NTT Data Brasil. Vai ser um prazer. A NTT Data é um dos maiores parceiros da SAP. Está aí o QR Code na tela para você também conseguir acessar os nossos produtos. Josiano, portas sempre abertas, convite aí para fazermos mais eventos juntos. Se você acompanhou a gente, gostou, deixa seu comentário, sugira também novos temas ligados à logística e frete, para a gente trazer aqui os debates. Isso é muito importante, como você bem comentou, é muito engrandecedor esse tipo de encontro, de debate. A gente também aprende muito, né, trocando ideia. Eu e você falamos com uma certa frequência, às vezes dá uma afastada, coisa do dia a dia, mas a gente tem uma
uma sinergia muito legal de ideias, você é um cara muito inteligente, te admiro bastante, toda chip-to-chip aí, e conte com a gente também, se precisar, que pudermos apoiar, bom. Com certeza. Essa é a parceria que já iniciou há muitos anos, né? Acho que foi o primeiro Aí, RP que eu conversei na época, foi você, lá em 2017, né? Então a gente vem conversando, entendendo o mercado, tendências, o que está acontecendo, então isso é muito legal. E também a todos né, que nos acompanharam aqui nesse webinar, também pode me acompanhar no LinkedIn, lá eu publico também algumas questões, essas evoluções do frete, tudo isso a gente consegue compartilhar esse conhecimento. Como eu falo, o conhecimento que fica só para nós não é nada, né? Quando a gente repassa para outras pessoas, é o que vale a pena, é o que realmente faz com que a gente seja conhecido, e que faz com que as pessoas também melhorem cada vez mais, e o nosso Comex melhore também junto com isso, né? Então, estou sempre à disposição. Obrigado, até a próxima. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado, até mais.